O tema de hoje é o poder da maquete física. João, então esse tema é para estudantes. Eu sou arquiteto recém-formado, então já vou sair desse vídeo aqui. Não, cara, esse vídeo é principalmente para você, né, que é arquiteto recém-formado. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que eu tô falando, tá? Me dá aí esse voto de confiança. Bom, sejam bem-vindos. Meu nome é João Paulo Guimarães Rosa. Eu sou arquiteto e urbanista, né, e um arquiteto apaixonado pela profissão. Bom, eu criei esse canal aqui de comunicação com vocês para que eu possa entregar, né, um conteúdo de qualidade, um conteúdo de relevância, para que vocês consigam fazer projetos potentes. Se você achar que de alguma forma eu estou indo bem aqui nessa minha missão, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Já deixa seu like também, que ajuda bastante. E também me diz aqui nos comentários se você tem ranço, né, desse tema, né? Aliás, se você tem ranço de maquete física, né? Ai, gente, então chegou a hora desse tema, né? A tão temida maquete física. Eu sei que vocês odeiam maquete física. Eu sei, porque inclusive eu postei lá no meu Instagram, né? Se você não me segue, @projetopotente, que eu falaria sobre esse tema hoje. E a galera já se pronunciou de imediato, inclusive a Lídia mandou esse comentário aqui, né, que ela diz que é o pior pesadelo dela. E eu confesso pra vocês que eu gosto muito de fazer maquete física, tá? Eu sempre gostei muito de artesanato, né? E quem aí se lembra do falecido Arte Attack, que passava na TV, né? Eu simplesmente amava aquele programa, gente. Então eu gostava muito de artesanato. E hoje, né, eu participo de banca de TCC e quando eu participo, gente, eu vejo maquetes que são maravilhosas, assim, mas também não com tanta frequência, mas vejo com mais frequência maquetes horrendas, assim, né. E é engraçado isso, porque quando chega pra gente uma maquete muito bonita, né, quando chega na nossa mesa, de alguma forma a nota já tá garantida, né, passa pra gente uma sensação muito boa. Né? E principalmente quando quando a gente percebe que é uma maquete bem feita, né? Que teve um cuidado na execução dela, né? Isso é muito gratificante. Bom, nesse vídeo específico eu vou te mostrar o porquê ela é tão importante, né, a maquete, para a construção desse projeto potente, mas mais do que isso, gente, eu vou passar alguns hacks para vocês aqui, né, para vocês não sofrerem tanto, né, com maquete, mas para que vocês também consigam fazer maquetes bonitas, maquetes bem feitas, né? Para que esse processo também seja mais rápido, mais prático, né? E com muita qualidade, é claro. Bom, então, galera, eu trago aqui esses exemplos aqui para vocês, né? E a primeira coisa que eu quero falar é que existem dois tipos, né, de maquetes. Então, a gente tem a maquete de concepção e a maquete final, tá? Bom, ok, João, mas o que raios é uma maquete de estudo, né? Uma maquete de concepção? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Ok, João, mas como que raios é essa maquete de estudo, né? O que é isso, essa maquete de estudo? Bom, galera, trago aqui para vocês, inclusive, 3 maquetes, né? E essa aqui, por exemplo, ó, é a maquete que eu utilizei para fazer o meu TCC. No meu TCC 2. E percebam que ela tem algumas... Ela é muito simples, mas ela tem algumas linhas complexas, né, em relação à topografia, né, essas curvas mais orgânicas aqui, vocês estão vendo. Então, galera, eu só consegui ter êxito, né, com esse projeto, e eu digo êxito porque eu consegui tirar 10 no meu TCC, graças a esses estudos iniciais, né, com a maquete, né, que são fundamentais, inclusive, para a construção de um projeto de qualidade, né? E eu confesso para vocês que eu sofri bastante, tá, com esse terreno aqui, desde o princípio. Eu tinha como meta, né, não mexer na topografia original, ou até mexer o mínimo possível, né? Eu queria, na verdade, que a edificação se adaptasse ao terreno, né? E não que o terreno se adaptasse à edificação, como um bom projeto deve ser feito, né? Então eu sofri um pouquinho. Essa outra maquete aqui, eu desenvolvi ela, eu estava na faculdade ainda, né? E eu estava tentando, na verdade, encontrar uma cobertura que tivesse uma plasticidade interessante
e que também desse uma resposta, né, às condicionantes, né. E eu confesso a vocês que, inclusive, né, na faculdade, eu não fiz muitas maquetes, tá, gente? Eu fiz boas maquetes, tá? Mas foram poucas, confesso. Principalmente de estudo, tá, gente? Se eu pudesse, inclusive, dar uma dica hoje, né, para um jovem arquiteto ou para um estudante, seria justamente essa, né? Não encare a maquete simplesmente como uma tarefa a ser entregue, sabe? Porque gente, ela pode facilitar muito o processo, tá? Tanto, né, do processo em si, mas principalmente concepção, né? E ainda vai te ajudar a tirar uma excelente nota, tá? Pessoal, a maquete, né, de estudo, ela é uma ferramenta que vai te ajudar no processo de concepção do seu projeto, né? Então ela vai possibilitar que você faça experimentações, né, testes. E isso é fundamental para que você consiga ter uma construção de um projeto potente, né? Por quê, João? Porque é necessário a gente exaurir as possibilidades, né? Fazer testes em volume e qualidade, principalmente, né? Para que você consiga testar, né? E a maquete ela é uma ferramenta muito valiosa nesse caso, tá? A gente precisa ter certeza, né, de que essas escolhas, né, são as escolhas mais adequadas para aquele caso, né? É como, fazendo um paralelo aqui com a medicina, né? Um bom médico, ele sempre, antes de prescrever, né, um medicamento ou um tratamento específico, ele faz exames e avaliações, né? Para que possa ter respaldo técnico, né? Para depois dele ter esse respaldo, ele passar um medicamento ou um protocolo, né? Então a gente precisa ter as nossas escolhas, né, enquanto arquiteto, respaldadas, né, ancoradas, para que a gente tenha certeza que aquela seja a melhor prescrição para aquele caso. Outro ponto, né, que é fundamental, que ela pode ser uma ferramenta também que vai estimular a sua criatividade, né? Isso é muito incrível, gente, porque ela pode te dar, na verdade, alguns insights, né? E alguns softwares, né, ou croquis não seriam capazes, tá? Porque a maquete ela possibilita, né, uma visão de perspectivas diferentes, né, também de uma certa facilidade de manipular essa forma também, né, que talvez o programa não tenha, né. A maquete ela permite também você tatear essa forma, né, ter um contato físico. Mas pessoal, é importante lembrar também vocês de que essa maquete de estudo ela tem que ser a mais simples possível, tá? Ela tem que ser um pedaço de papelão ou de uma folha. O importante é que você possa rabiscá-la, rasgá-la, né? Colá-la e fazer esses testes, né? E se você fizer uma maquete caprichada, você vai ter receio de fazer isso, né? E é necessário, né, ter esse desapego em prol da busca de uma melhor solução para aquele projeto específico, tá? Outro ponto importante, né, que além de tudo isso que a gente está discutindo aqui, você também vai ter um material muito rico, né, para mostrar para esse receptor final. Ou seja, se no caso for o professor, né, se você for estudante, ou no caso do cliente, né, se você for arquiteto recém-formado. Ué, João, mas Aí você pode me perguntar, né? Ué, João, mas o cliente só quer ver render realista. Quem disse, gente? E eu digo mais, eu acho que é super importante a gente inserir o cliente no processo nessa atmosfera da concepção, né? É importante, né, para que ele entenda a força da narrativa do seu projeto, sabe? E a riqueza de detalhes também, né? Mostrar a complexidade que você teve ao chegar naquela resposta, né? E inserir ele mesmo nesse universo, né? Isso só vai fazer com que ele valorize o seu trabalho, né? E que você mostre para ele a complexidade mesmo que você teve, né, para chegar naquela melhor solução. Bom, galera, agora vamos falar da maquete final, né? Até aqui a gente estava discutindo sobre a maquete de concepção, aquela maquete de estudo. Bom, essa aqui já tem um objetivo completamente diferente, tá? Ela vai passar uma ideia final, tá? Ela vai ajudar você, na verdade, a explicar o seu projeto. E aí você me diz, né? Ah, João, mas o 3D resolve já, tá bom, né? E não, gente, não tá bom. São ferramentas complementares, mas são coisas que... na verdade, uma coisa não exclui a outra, tá? O 3D, ele tem, na verdade, o poder de passar essa sensação, né, para o cliente, ele consegue se ver dentro daquela cena. A maquete física também, de certa forma.
No entanto, ela é uma experiência completamente diferente, né? Ela, ela te permite visualizar ângulos diferentes, né? E digo mais, inclusive, né? Quando eu participo de banca de TCC como arquiteto convidado, a primeira coisa que eu olho, na verdade, é a qualidade da maquete, tá? Então, de fato, ela tem um peso, tá, gente? Poder tocar, poder ver ângulos diferentes é uma sensação muito legal que o seu cliente pode ter, né? E você sempre vai estar enriquecendo, né, essa apresentação. Então, não subestimem, de verdade, não subestimem o poder da maquete. Tanto para o cliente, né, se você já for arquiteto formado, ou para o professor, principalmente, né? E no caso, né, para você que é arquiteto recém-formado, né, é importante dizer também que quanto mais valor você entregar, né, ao cliente, maior vai ser a possibilidade de aprovação do seu projeto, né? Então, eu sempre falo também, né, gente, que a gente não deve subestimar, né, a inteligência das pessoas, né, dos nossos clientes, né? Digo isso como arquiteto recém-formado. Embora o cliente seja leigo, né, mas se você apresentar um projeto potente, né, boas peças gráficas, estudos respaldados, né, e uma boa representação e uma maquete física, ele vai entender que houve sim uma dedicação e um grande empenho da sua parte, né, na construção do projeto dele. Né? Isso é indiscutível. Isso faz toda a diferença, sabe? Gente, eu vejo muitos arquitetos reclamando, né, que o cliente não aprova meus projetos, eu mó trabalhão e eles não aprovam, né? E talvez você esteja cometendo um desses erros, né? Você está deixando um monte de pontas soltas, né? E se o cliente tiver dúvida, né, não comprar a sua ideia, ele não vai aprovar. Às vezes o arquiteto vai lá, apresenta uma planta baixa e um render, né? Ele deposita toda a energia nesse render fotorrealista e acha que é o suficiente. Não é, galera. Não é. João, mas é caro fazer maquete, eu não tenho tempo. Se você é estudante, você pode fazer com materiais mais baratos, né? Tem uma gama infinita e você pode inclusive utilizar materiais recicláveis, tá? Caixas, papelão, não tem problema. Dá para fazer uma coisa bem legal com esses materiais, tá? Agora, se você é arquiteto, né, esse valor ele deve estar incluso, gente, no preço do projeto, tá? Todo esse custo, né, tem que estar envolvido lá na sua proposta de projeto. É necessário, inclusive, calcular, né, não só os materiais que você vai gastar, né, na produção, mas também o tempo, né? Outra alternativa, né, se você acha que é inviável em relação ao tempo, alguma coisa nesse sentido, contratar um serviço de impressão 3D, né, e fazer. Eu confesso para vocês que eu acho a maquete artesanal muito mais charmosa do que você ir lá imprimir, né? Eu acho legal também, tá? Mas eu acho que a outra tem mais alma, mais aquela coisa do empenho mesmo, né? Eu acho mais interessante. E o que fazer, né, com essas maquetes, gente? Beleza, o que eu vou fazer com isso, João? Bom, gente, tem duas soluções interessantes aqui que eu vou dar para vocês. Você pode utilizar elas para colocar mesmo de enfeite no seu escritório, né? Criar uma exposição ali. Isso, os próximos clientes verão, né, os seus trabalhos, né? E acredite, né, isso vai, de certa forma, criar essa atmosfera lá dentro e te dar mais autoridade. Ou também você pode presentear esses clientes, né, com essa maquete. Também é uma opção interessante. E eu aposto que ele vai ficar bem satisfeito. Beleza, agora vamos falar, gente, dos erros, né? Então, erros que você não pode cometer na hora de fazer uma maquete. Então, fiquem atentos a isso. Um erro muito comum que eu vejo, né, é a falta de planejamento. Às vezes, o arquiteto ele dá um prazo muito curto, né, e não consegue ter tempo para fazer as coisas com qualidade, né, e acaba não tendo tempo de fazer essa produção da maquete. Ou no caso do estudante, né, ele também não tem um planejamento, né, e tanto o arquiteto, né, quanto o estudante, né, precisa, né, dedicar esse tempo do início, né, da concepção, de ter esse planejamento de estimativa, né, de quanto tempo cada etapa vai gastar. Né, incluindo principalmente a da maquete física, né, para que você possa ter tempo, né, necessário para estipular e executar essas etapas
né, com uma certa folga. Outro erro que é super comum, né, é subestimar o poder da maquete, gente. Lembra que eu sempre digo aqui pra vocês, né, se você já me segue há um certo tempo, já deve ter me ouvido falar isso, que tudo comunica, né? Se você tem um trabalho, né, um bom trabalho, mas apresenta uma maquete meio capenga, assim, né? Ela não vai estar te ajudando, né? Ela não vai estar te favorecendo. Agora, se você faz uma maquete bem feita, né? Aí você já conquista a banca, né? E o cliente, né? Se for o seu caso. Inclusive, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não tive tempo, mas eu quero muito fazer ainda, que é a maquete da Escola Guaranime Bia, que é esse projeto aqui, né? Que eu estou participando de um concurso no México. E agora vem comigo. Imagina essa maquete, gente, com uma base de concreto branco, né? Com as paredes de terra, porque o projeto é de taipa de pilão. E o resto tudo em madeira, né? Eu aposto que ficaria fantástico. Mas vamos além, tá, galera? A gente pode também, ao invés de fazer uma simples maquete, né? Uma maquete estática, de certa forma, a gente pode se inspirar nesse diagrama aqui que eu também fiz, né? E a gente pode simular um canteiro de obras, né? Além de ser criativo, né, a gente pode também contar uma história, né, narrar essa história, né. No meu caso, a narrativa seria acerca do processo de montagem dessas estruturas, né, que é de CLT e MLC. Então percebam que a maquete também ela pode ganhar vida, você não precisa fazer aquela maquetezinha estática, você pode criar uma maquete incrível. E eu tenho certeza que se você apresentar uma boa maquete, metade do caminho já está andado, né? Seja você arquiteto recém-formado ou estudante de arquitetura. Essa maquete, né, tudo comunica, lembram disso. Então, chegar com essa maquete já vai ter um impacto muito positivo, eu não tenho dúvida disso. Bom, aqui, como eu já disse anteriormente, não tem muita regra, você pode usar o material que você quiser mesmo, né? Exemplo aqui, folha dobrada, cartolina de papel, palito de churrasco, bambu, né? Qualquer coisa que seja importante para que você consiga sintetizar uma ideia e representar, né, essa ideia final, né? Nessa maquete aqui, por exemplo, né, percebam que eu fiz anotações, né, e é um simples pedaço de papelão, tá, gente? Não é nada complexo, né? De fato para que a gente... E essa aqui tá até bem simplesinha, fiz só um modelinho para vocês verem, mas pode ser apenas um pedacinho de papelão, né, que você tira de uma caixa para que você faça anotações, para que você rasgue, para que você monte isso e desmonte, tá? Para que você consiga sintetizar essa ideia. Então é um modelinho bem simples, a gente tem outros modelos mais complexos aqui, mas percebam que são todos muito simples também. Já a maquete final, né, essa sim, ela precisa de um certo protocolo, tá, gente? Se você optar pelo método artesanal, né, ou seja, se você não utilizar a impressora 3D, você tem uma gama muito grande de materiais que você pode utilizar para a construção dessa maquete. Essa maquete aqui, ó, por exemplo, é da Casa Sensorial, um projeto do meu estúdio, e percebam que a base dela é feita de concreto branco e a edificação de madeira balsa, tá? É uma maquete que demanda um pouquinho mais de tempo, né? E é um pouquinho mais onerosa de se fazer, mas o resultado também fica bem legal. E ela consegue transmitir exatamente o que eu queria, né? E além disso também, eu utilizei ela como base para fazer uma pecinha gráfica também, que eu acho que é super interessante, e eu vou colocar ela aqui para vocês agora. As mãos elevam o terreno em ato de respeito. Respeito por um sítio que, sim, será tocado, porém, será respeitado e reverenciado. Em sequência, o chão se abre, em demonstração de que as ações também impactarão o solo profundo e as águas da Mãe Terra. Do céu descem mãos femininas e justas da Mãe Natureza, que esbanja suas energias sobre o sítio e a casa sensorial.
A casa sensorial pede permissão à Mãe Natureza e a convida para que o seu espírito se faça presente. Bom, viram, galera, que legal? E é exatamente isso, a maquete ela pode ganhar vida, tá? Pensem sempre nisso. É uma animação, talvez, né, como essa daqui, e ela vai ajudar te ajudar a contar essa história, né, do seu projeto. Além disso, essa peça também, ela pode alimentar também seus veículos de comunicação, né, como seu site, suas redes sociais, né? Então pensem com muito carinho na produção desses materiais, porque não serão em vão, tá? Além dessa questão da aprovação, também você vai conseguir alimentar o seu portfólio, as suas redes sociais, né? De fato, construir esse material rico para que você atraia, né, o cliente certo, as pessoas que estejam interessadas na sua produção arquitetônica. Cuidados, né, que você deve tomar na hora de conceber a sua maquete. Muitas pessoas pensam que a maquete precisa ser literal, tá, gente? Isso é um erro muito grave, né? Que ela precisa ter cores dos materiais, que ela precisa ter a vegetação, o asfalto. Na verdade, não. Fazer isso, na verdade, vai deixar a sua maquete com uma cara de caricata, né? Então, o que eu aconselho você, na verdade, é apresentar uma linguagem mais limpa, tá? Que não tem erro, e com apenas um ou dois materiais diferentes, né? Como, por exemplo, essa imagem, essa maquete aqui. Além de mostrar, né, que você tem um certo gosto estético mais apurado, você também economiza tempo, olha que beleza. Que não é necessário fazer uma maquete detalhada, né? Eu, particularmente, eu acho que a maquete volumétrica são muito mais bonitas, tá? E talvez em função do tempo e da inabilidade, você tente fazer algo super detalhado, né? E talvez fique com uma qualidade baixa. Então, dá uma pensada nisso na hora de projetar, né? Para que você consiga fazer, de fato, apresentar um bom trabalho final, né? Eu acho que a maquete volumétrica é sempre um caminho muito interessante. E para você fazer, né, uma maquete, você precisa considerar essas cinco coisas aqui que eu acho que são fundamentais, que são... Bom, a primeira é a referência, tá, galera? É importante que você busque referências e você saiba exatamente o caminho que você pretende produzir, né? Que você pretende seguir para produzir, né? E isso parece bobeira, gente, mas não é, tá? Vai por mim. Eu vejo os alunos fazendo muitas maquetes horrendas justamente porque eles não têm uma referência clara, né? Então, às vezes você vê que o aluno começa de uma forma, termina de outra, a metade está de outra forma, porque não pensou nisso, né? Não teve essa referência. Então, é importante saber onde você quer chegar, por isso que a referência vai te ajudar nisso. Segundo ponto, muito importante também, é a questão do planejamento. Mas não é o planejamento de tempo, como a gente já discutiu aqui. É entender quais os materiais e quais as técnicas que você vai utilizar, né, para fazer essa maquete específica. Fazer uma maquete de concreto, por exemplo, vai te exigir, né, materiais, né, diferentes, vai te exigir técnicas diferentes, né? Tem todo um planejamento para se fazer isso. Terceiro ponto, não utilize uma vegetação caricata, né? Você pode utilizar galhos secos, flores secas, né? E elas vão dar um charme para o seu projeto. E a principal questão é que ela não vai deixar ela caricata, né? E vai dar, na verdade, uma certa personalidade, né, para sua maquete. Quarto ponto, escolha o material adequado, né? Gente, faz toda a diferença, tá? Primeiro que na plasticidade, né? Ou seja, na sensação que você deseja passar. Segundo, em relação ao tempo, né? Se você utilizar, por exemplo, a madeira balsa, né? Ou um outro material que seja mais rígido, vai te demandar mais tempo, né? E talvez você não tenha esse tempo, então por isso que é importante você pensar nisso. Eu já fiz com papel muito duro, por exemplo, e no final do processo, além de demorar muito, eu já estava com as minhas mãos machucadas, né? Aonde a asa da tesoura pegava, sabe? Machucava mesmo.
Então fique atento a isso, sabe? Se você tem esse tempo para se dedicar, né? Porque se você tiver que fazer tudo correndo, assim, não adianta. E a última, né, a quinta, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, se atentar à base, tá, gente? Então, não precisa ser uma base cara, né? Mas precisa ser uma base estável e bem feita, né? Para que você possa utilizar aí, né, com essa maquete, você possa transportar. Ela pode ser de gesso, até de papelão mesmo, mas que seja um papelão mais rígido, tá? E você pode fazer com borda ou sem borda, né? Fica a seu critério também. E só uma diquinha bônus aqui também, que eu acabei de lembrar, né? Gente, faz com carinho, tá? Aproveita esse processo, né? Coloca aí sua playlist, tá? Uma boa playlist, a playlist que você se identifica aí, para que você faça um trabalho, sabe? Aquele trabalho genuíno, com carinho, né? Que isso é importante, tá? Bom, é isso, galera. Me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e já deixa o like também se você ainda não deixou. Se você chegou até o final é porque você gostou desse vídeo, então ajuda aí a gente, né? Que o seu like ele vai ajudar bastante o canal, vai ajudar a dizer para o algoritmo que esse conteúdo tem uma certa relevância. Então é isso, galera. Até a próxima.